Olá, turminha. Boa tarde. Como eu falei com vocês, agora vou fazer um vídeo. Estamos de volta, né, com as atividades. As atividades não, com o computador, porque o computador tinha dado, ó, não aguentou não a grande utilização. Já é emprestado, imagine aí. Então, bom, voltando a gente para explicar o conteúdo anterior. Acredito que eu não expliquei, mas na verdade é a continuação. Então, a gente vai acabar explicando de tudo um pouquinho. Então, deixa eu aqui lançar para vocês os slides, né? Deixa eu abrir aqui. Aí, deixa eu abrir a tela toda. Pronto. Aí tá. A aula que a gente é de continuação de alimentos e calorias. Eu já postei para vocês a pirâmide na aula anterior, agora eu lembrei. E aqui a gente dá continuidade de exemplos de gastos calóricos. A última atividade que eu pedi para vocês foi para vocês fazerem um plano de alimentar de uma pessoa que gaste 2.500 calorias no dia. Super simples. E mesmo assim, pouquíssimos me enviaram um retorno dessa atividade. Bom, mas para aqueles que tiveram dificuldade, deixa eu chegar e explicar um pouquinho mais o que é gastos calóricos, o que tem a ver cada atividade, que cada profissão com isso. Bom, na atividade, no texto que eu mandei para vocês, vai falar algumas profissões, tipo dona de casa, alinhador, aquele que gasta mais caloria. Lógico, aquele que tem um esforço maior nas suas atividades de trabalho, ele gasta mais calorias que uma pessoa que não faz muita coisa. Vamos supor, uma pessoa que trabalha como auxiliar de pedreiro, ele vai gastar muito mais calorias do que uma pessoa que trabalha sentado no computador. Isso é certo. Então, aqui alguns exemplos são: bombeiro. O homem, ele gasta 819 calorias, a mulher sempre gasta um pouquinho menos, porque a mulher adora juntar gordura, então gasta 682. Uma siderurgia metalúrgica de aço, 755, e assim por diante. Você vê que aqui um massagista gasta 364, um homem e a mulher 303. Então, tudo depende do que você faz, do esforço que faz, quantas calorias você vai consumir. Daqui a pouco a gente vai falar o que é calórico. Exemplos de gasto calórico ainda, a gente colocou aqui atividades com menos esforço físico, gasta muito menos ainda. O sapateiro, de reparar um sapato, você vê que gasta entre 50 e 155 no homem, a mulher 130. Gerente de propriedades, cabeleireiro, gasta-se menos calorias do que as outras atividades que a gente viu anteriormente. O que é gasto calórico? Pronto, aqui a gente tem algumas atividades e mais ou menos isso aqui é muito relativo porque depende do peso, da idade, se o homem é um homem ou uma mulher, então é só para ter uma ideia, não é para dizer que é exatamente isso. Bom, andar de bicicleta, se gasta, depende do tempo, a gente está colocando por 1 hora. Então, gasta em média 280 calorias só, quer dizer, metade de um lanche do McDonald's, né? Ginástica aeróbica, ó, dependendo da intensidade da ginástica, como tá aqui, ó, ginástica aeróbica, por 1 hora, se for aquela bem intensa, gasta 490 calorias, quer dizer, um sanduíche do McDonald's foi embora. Gasta mais do que andar de bicicleta levemente. Andar de esteira leve, 250, yoga, 200 calorias. Então, ó, corrida, muito mais do que o caminhar, gasta 500 calorias por 1 hora. Se você dá um trote legal, uma corrida boa, você gasta mais calorias. Por isso que quanto mais velocidade, intensidade, mais calorias se perde. Então, aquela velha balança quando a gente utiliza, gasto de calorias. Se a gente ingere mais comida, olha aqui, negativo, ó. Se a gente ingere, até aqui tá até o lanchezinho aqui com a batata frita. Se a gente ingere mais comidas e gasta menos calorias, a gente vai ter um déficit calórico, então a gente vai ganhar peso, não, perder peso, que na verdade a gente aqui é o contrário. A gente gastou mais calorias e comeu menos. Aqui é a balancinha do meio, que é neutro, a gente mantém o peso. E a gente consome o mesmo alimento que a gente gastou de energia. A nossa atividade de rotina do dia foi o mesmo que a gente consumiu de comida. A gente ganha peso quando a gente come mais, a gordura pesou mais, tá vendo aqui que pesou mais? Então, a gente acumulou gordura e a gente gastou menos. Isso acontece muito no final de semana, que a gente, às vezes, não faz muita coisa e come-se mais. Vai pra praia, fica sentado,
às vezes só comendo e bebendo e não faz atividade nenhuma. Então, isso é um dia que a gente vai ganhar um pesozinho, e o peso a gente não ganha no dia. Nosso corpo demora aí um tempinho, pelo menos de 4 dias, para a gente acumular, né? Então, acho que deu para entender mais ou menos o que é cada coisa, o caloria, o que é a caloria? A caloria é uma unidade de medida que cada alimento ela possui, é um esforço que se faz, a quebra, isso aqui a gente vai ver mais para frente, mas é uma molécula. Então, cada alimento ela possui uma quantidade de calorias. Vamos supor uma maçã, vamos supor aqui que ela tem 70 calorias, quer dizer, ela tem 70 moléculas de energia para o nosso organismo. Então, para a gente quebrar essa molécula, quanto tempo a gente vai? A gente pode fazer uma caminhada, a gente já consumiu o valor daquele gasto do alimento que a gente tem, que é a maçã. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ter esse equilíbrio, para essa balança não pesar mais, principalmente do lado da comida, para a gente não ganhar peso. Então, a gente tem que ficar entre aqui, ó, entre perder e manter, que é o melhor, tá bom? Acho que deu para entender. Qualquer dúvida, vocês mandam no meu privado. Um beijo para vocês e até a próxima com atividades novamente.